Bom dia, gente! Chegamos com o nosso título Voltando às Raízes. Hoje a gente vai começar então o livro de Primeira Crônicas. São 2 livros, Primeira e Segunda Crônicas, e eles costumam ser bem longos, bem extensos, mas vamos pedir para o Senhor graça para Ele nos ajudar em relação ao tempo. Tudo é muito importante. Os primeiros capítulos vão tratar muito sobre genealogia. A gente vai ver genealogia em 4 livros, se eu não me engano: Gênesis, Números, Mateus e Lucas. Mas além de crônicas, e o mais extenso vai ser em crônicas. A gente vai passar aí por alguns capítulos só falando em genealogia. Ele vai fazer questão, o autor do livro vai fazer questão ali de relatar cada nome, de colocar sua descendência, de nos mostrar quem foi o povo, como o povo filisteu foi formado, o povo cananeu, o povo isso, o povo aquilo, o povo de Deus, o povo de Adão, de Eva. E ele inicia realmente em Adão e Eva. Esse livro, segundo os meus estudos, gente, eu não sei disso tudo não, mas aí a gente lê, a gente, né, se ampara ali em estudos, enfim, nas introduções das minhas bíblias. Eu já mostrei aqui, hoje eu não trouxe, mas a gente se ampara nesses, né, nesses relatos, e aí vai contar que, pela ênfase do autor na análise dos cultos, de tudo como foi desenvolvido esses livros, provavelmente foi um sacerdote que escreveu, e tudo indica que foi Esdras. Esdras vai ser o próximo capítulo depois de Crônicas da Bíblia. Então, mas ele também muito provavelmente escreveu o livro de Crônicas. Ele tinha o intuito, quando escreveu esse livro, de resgatar a história e a história mesmo do povo israelita. Por quê? Porque eles estavam imersos já na cultura estrangeira, tipo, eles estavam totalmente agora, né, como a gente viu ontem, a maioria, na verdade, foi exilado, tanto o povo de Israel quanto o povo de Judá, foi exilado para outros países, outras culturas, ou ainda o povo... ou os que ficaram tiveram que ter ali o contato com outros povos também. Afinal de contas, os reis de outras nações estavam mandando gente para morar na terra do povo israelita, né? Então, eles já não sabiam mais quem eram exatamente. E aí, Esdras, de uma perspectiva diferente, ele vai escrever, e ele, para tentar resgatar essas origens, tentar resgatar exatamente as raízes deles. E bom dia, mãe, seja bem-vinda. E ele vai fazer isso com esse intuito de que, por quê? Eles estavam então, né, aqui depois, muito provavelmente foi depois que eles estavam ali retornando do exílio, né? Como a gente sabe, alguns tiveram a possibilidade de reconstruir suas cidades, isso mais à frente. E eles estavam ainda perdidos, eles não sabiam, né, o que eram, como eram, por que eram. E aí eles reconstruíram lá um simples templo a fim de resgatar a história deles com o Senhor. Porque economicamente eles estavam um povo falido, eles já não eram mais nada. Eles nunca foram um povo econômico assim, em que, né, igual o Egito, igual a Síria, igual, enfim, tantos dos quais eram potências mundiais. Eles já não eram mais, eles não eram isso. Eles não eram isso politicamente falando, né?
Mas o que que eles eram? Qual era a sua identidade mais forte? Eles eram o povo escolhido de Deus. Então, Esdras, nesse livro, ele, né, nesse tempo, ele tenta resgatar, ele tenta fortalecer isso, ele tenta inculcar isso nessas pessoas das quais estavam voltando perdidos sem saber para que estavam nesse mundo. Ele fala: vocês estão aqui, vocês foram formados uma nação, talvez não para ser economicamente bem-sucedidos, talvez não para ser a maior política, o governo, o rei de todos, mas porque vocês são filhos de Deus, são a nação escolhida do Senhor, sacerdócio real para fazerem parte dessa terra e fazerem a diferença a partir disso. É isso que Esdras, né, possivelmente o sacerdote Esdras tenta resgatar nesses livros de 1ª e 2ª Crônicas. Então ele vai aí falar sobre, e ele, né, como a gente disse no início, vai falar muito sobre genealogia, e a gente vai ver histórias assim detalhadas, às vezes de rei, de reino, porque ele acredita muito nessa conexão de pessoas, de que nada está desconexo, de que o Senhor, sabe, ali não é que escolheu, mas tipo apontou pessoas específicas para estarem desenvolvendo esse projeto de Deus. Então é isso, sem mais delongas, vamos começar orando. Esse foi um pano de fundo aí para a gente entender o que vai se tratar a história, os livros de crônicas, né? Quem foi que nos falou, por que de tanta genealogia, por que ele vai, né, trazer. Então a gente vai sempre estar olhando para as histórias com essa visão, com esse pensamento de resgate da identidade, da força do povo de Deus. Beleza? Fechado. Vamos orar então? Amém, Jesus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada pelo início de mais um livro, Pai, que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui juntamente lendo, que o Senhor, em nome de Jesus, fale conosco, abre a nossa mente, o nosso entendimento, que nós venhamos a nos reconhecer em Ti, Senhor, em nome de Jesus, saber, Deus, que nós não estamos aqui para procurar muitas coisas, para procurar sermos bem-sucedidos em muitas coisas, mas nós estamos aqui para procurarmos, Deus, sermos estes dos quais o Senhor nos escolheu, nos chamou e nós ouvimos a Tua voz e podemos responder ao Teu chamado. Podemos, sabe, Deus, nos reconhecer, Deus, que mais do que qualquer coisa que possa dar certo ou não dar na nossa vida, Deus, nós somos um povo chamado e escolhido de Deus. Sabe, Deus, nós fomos comprados com alto sangue, com alto preço, sabe, o preço de sangue do Teu Filho. Então, muito obrigada, nós estamos tão gratos por isso, Senhor. Agora, em nome de Jesus, nos ajude, sabe, Deus, a renovar a nossa mente, Pai, a viver nessa terra, sabe, de acordo com essa identidade que o Senhor nos deu de filhos de Deus. Em nome de Jesus, nos faz entender, Deus, o sentido desse livro. Muitas vezes a gente acha que é um livro onde só vai falar de nome, de coisas sem sentido para nós, mas traz sentido, Deus. Em nome de Jesus, nos faz aplicar, abre a nossa mente, abre a nossa visão, nos mostra que ainda hoje o Senhor nos escolhe e nos chama dessa forma que o Senhor chamou esse povo e nos escolhe. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, colocamos diante de Ti o dia de cada um aqui, seja na escola, no trabalho, em casa, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Vamos embora. Nós temos 40 versículos para ler só hoje. Então eu vou passar. Agora eu já falei muita coisa. Como eu disse, livro, essa parte aqui, esse primeiro capítulo todo vai ser genealogia e muito provavelmente os próximos também. Então, não tem muito o que comentar. Vamos lá. Capítulo 1 de 1ª Crônicas, versículo 1 vai dizer: Adão foi pai de Sete, Sete foi pai de Enos, Enos foi pai de Cainã, Cainã foi pai de Maalalel, Maalalel foi pai de Jared, Jared foi pai de Enoque, Enoque foi pai de Matusalém, Matusalém foi pai de Lameque, e Lameque foi pai de Noé. Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. É bom que a gente pode também estar
pegando aqui sugestões de nomes bem fáceis. E outra coisa que eu quero pedir é desculpa, porque provavelmente eu devo errar algumas pronúncias aqui, mas, gente, vamos passar batido nisso, que eu não sei falar nem grego, nem hebraico, nem nada. Só sei ler do jeito que tá aqui, então depois, se vocês quiserem saber, vai lá no Google, coloca lá aqueles negócios para você ouvir ouvir as pronúncias de cada nome, beleza? Então, os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Os descendentes de Gomer foram os povos de Askenaz, de Rifate e de Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, da Espanha, de Chipre e de Rhodes. Os filhos de Cã foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, isto é, dos povos de Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram os povos de Sebá, Vilá, Sabitá, Raamá e Sabiteca. Os descendentes de Raamá foram os povos de Sabá e Dedã. Cuxi foi pai de um filho chamado Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Os descendentes de Egito foram os povos de Lídia, Anã, Leabe, Naftu, Patros, Caslo e Creta, de quem os filisteus são descendentes. Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Et. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Canaã também foi o antepassado dos jebuseus, dos amorreus, dos girgaceus e dos heveus, dos arquitas, dos sineus, dos arvaditas, dos emareus e dos amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lude, Arã, Uz, Jeter e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Arpaxade foi pai de Selá, e Selá foi pai de Éber. Éber foi pai de 2 filhos, um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O nome do seu irmão era Joquitã. Os descendentes de Joquitã foram os povos de Almodá, Selefe, Azarmavé, Gera, Adonirão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. A linha de famílias de Sem a Abrão foi a seguinte: Sem, Arpaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá ou Tera e Abrão, também conhecido como Abraão. Abraão foi pai de 2 filhos que se chamaram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram chefes de 12 tribos: Nebaiote, o seu filho mais velho, Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemar. Abraão teve uma concubina chamada Quetura e ela lhe deu 6 filhos. Os nomes deles foram Zirã, Joksã, Medã, Mídia, Isbaque e Sua. Joksã foi pai de 2 filhos, Sabá e Dedã. Midian foi pai de 5 filhos, Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Isaque, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalã e Corá. Elifaz foi o antepassado das seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Gaetã, Quená, Shimna e Amaleque. Reuel foi o antepassado das tribos de Naate, Zera, Sama e Misa. Os primeiros moradores de Edom eram descendentes dos seguintes filhos de Seir: Lota, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Ori e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Sobal, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Zibeão, que foi pai de 2 filhos, Aías e Aná.
Aná foi pai de Dizon, e Dizon foi o antepassado dos grupos de famílias de Arão, Esbam, Itran e Querã. Ézer, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Bilã, Zaavã e Jaacã. Dissan, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Uz e Arã. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Bela foi filho de Beor, da cidade de Dinaba, Jobabe, filho de Zera, da cidade de Bosra, Uzã, da região de Temã, Haddad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Samlá, da cidade de Masreca, Saul, da cidade de Reobote, do rio Eufrates, Baal-Anã, filho de Aquibor, Odade, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matred, neta de Mesaabe. O povo de Edom estava dividido nas seguintes tribos: Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Bimbissar, Magdiel e Irão. Fim. Graças a Deus. Bom dia, Isabel, seja bem-vinda. Então, beleza. Então, a gente viu aí uma longa e extensa lista de nomes, que a gente viu ali os descendentes, né? Como foi formado o povo filisteu, o povo do Egito, o povo da Líbia, o povo disso, o povo daquilo, até chegar nos reis de Edom. E é isso. Então, bom, é isso. Isabel chegou depois, o início a gente deu aí um pano de fundo, Isabel, sobre o livro de crônicas, os livros de crônicas, o que ele vai tratar. Nesses primeiros capítulos a gente vai ver muito sobre genealogia, e uma das coisas importantes, gente, a se dizer é que a gente está vendo então a formação dos povos. A gente vai ver muito, mais uma vez, falar sobre os cultos, né? Como foi um sacerdote que escreveu esse livro, então ele vai desenvolver ali, ele vai tratar de maneira, né, trazendo isso realmente à mente dos israelitas novamente, de como povo escolhido de Deus. E isso é bem interessante para a gente estar compartilhando. As pessoas que não conseguiram assistir aí né, tá acompanhando com a gente de Gênesis até Reis, a partir de agora a gente tem novos capítulos que vão tratar tanto desse início quanto do futuro. Uma das coisas que eu achei bem interessante, que estava lá escrito na introdução do livro, que eu anotei, que é assim, ó: eles puderam, entretanto, construir um humilde templo, centrar a sua vida na... Não, vou começar antes. Assim, se a identidade deles dependesse do poder econômico ou político, eles não eram nada. Eles puderam, entretanto, construir um humilde templo, centrar sua vida na adoração a Deus e fazer o bem ao próximo. A cultura em volta deles dizia que a herança não tinha valor. Tudo que importava era viver o agora, mas eles se firmaram na convicção de que faziam parte de uma história que se estendia até o passado, vivia no presente e prometia um futuro. Essa é a introdução, né, daquela minha Bíblia que eu já mostrei para vocês, e aí ela vai falar exatamente sobre isso, sobre o que eles agora precisavam formar depois de um exílio duro e penoso, né, na vida deles. Então alguns ali estavam retornando e eles precisavam firmar novamente a identidade nisso. E é isso, gente, obrigada, até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe.